Olá, amigo, irmão, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos novamente juntos para meditarmos na palavra de Deus. A Bíblia nos fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. E hoje nós vamos compartilhar um pouco da minha vida e através da palavra de Deus podemos nos edificar. Você é meu convidado após a vinheta. Então, meu irmão, minha irmã, que em Hebreus capítulo 13, versículo 7 ao 17 nos diz assim, estarei lendo esse texto na NVI, tá bom? Para que fique uma linguagem mais fácil para entendermos. Lembre-se dos seus líderes que lhes falavam a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Nós temos um alimentar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta do pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora dos portais da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, o que eu gostaria de enfatizar e chamar um pouco a atenção é a voz que nós temos ouvidos. Quem nós temos colocado sobre líder pastoral, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E parece uma coisa insignificante, uma coisa simples, mas a Bíblia nos fala aqui que o líder religioso, o líder pastoral que nós colocamos sobre nossas casas, ele tem que ter um exemplo. Olha só o que versículo 7 diz: observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então nós vemos que nós temos um pastor para pastorear nossa casa, nós temos que ter que ele seja o primeiro critério, seja um exemplo da fé em Jesus. E hoje nós vemos muitas denominações, muitos pastores, e o que qualifica eles para ser pastores? Da minha casa, da minha vida, para me orientar, porque o versículo 17 tem um segredo muito interessante. Obedeça aos seus líderes e submeta-se a eles, a autoridade deles. Como é que você vai se submeter à autoridade de alguém que não teme a Deus? Mesmo no meio de cristãos, no meio da igreja evangélica,
Nem a própria Bíblia fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso inclui também os líderes religiosos da nossa época. Não somente o povo, não somente as ovelhas, mas também aqueles que Deus assim o chamou para conduzir o seu rebanho. E muitos não se atentam a isso. Muitos vão atrás de pessoas, de qualquer um, porque um ato religioso, uma cerimônia religiosa, uma constância à igreja, acho que isso é o suficiente, mas não. Quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, nós vemos que o autor deste livro, nesse capítulo, nos orienta como nós devemos ajudar o nosso pastor, não trazer somente aflições, mas também levarmos bom ânimo para ele, para que o jugo dele, o chamado dele não pese, para que ele seja um bom pastor para nós, ovelhas. Mas também nos chama a atenção para que nós não venhamos a colocar qualquer um como líder da nossa fé, como condutor. Então, aqui fica a minha pergunta para você. Qual voz que você tem ouvido? Qual voz? A voz que você ouve é a voz que vai te conduzir você para o seu sucesso ou para o seu fracasso. Essa é uma importante reflexão que uma vez o saudoso pastor Jaider, aqui da Brasil para Cristo de Atibaia, colocou para nós meditarmos e refletirmos. Será que qual o nosso o nosso filtro de ouvirmos os cristãos de hoje em dia? Nós vemos muito coaching, muitos pastores do oba-oba, muitos pregadores que só pregam vitória, só pregam bênção, só pregam... Mas esse é o verdadeiro evangelho? Eu, por muitos anos na fé cristã, andei ouvindo esse tipo de pessoas. E quase sucumbi na fé cristã. Quase que afundei, porque eu estava tão envolvido com esse tipo de pregação de autoajuda, de motivacional, e que achava que Jesus era completamente diferente do que hoje eu conheço. Hoje, de fato, eu posso dizer que eu sou convertido cristão. Por quê? Porque eu mudei alguns hábitos. Eu mudei as vozes que eu passei a ouvir. Então, eu quero deixar minha experiência para você, que você comece a colocar um filtro no que eu vou ouvir. Lembrando que a ovelha precisa ter um pasto verde para crescer saudável. Também assim na fé. A igreja que eu frequento, as pessoas que eu ouço, elas têm que ter uma vida com Deus para que quando ela transmitir algo da parte de Deus, ela transfira alimentos bons para a minha fé. E quanto mais a gente, não querendo ser religioso ou querendo ser julgador, como muitos falam, não, você está julgando um ungido de Deus, um profeta de Deus, um apóstolo de Deus. E não. É simplesmente parar de comer com os porcos. A Bíblia nos orienta a isso. Não jogais pérolas aos porcos. O que isso quer dizer? Que não adianta jogar coisas valiosas para quem não vai dar valor. E então por isso que nós vemos que muitos não se preocupam em falar mais nada da parte de Deus, somente para encher igrejas, movimentos, culto da libertação, culto da bênção, culto da prosperidade, culto não sei da onde, festa daqui, festa de lá, congresso daqui, congresso de lá, e na verdade o que o povo precisava simplesmente é o que o apóstolo Paulo falou aqui em Hebreus: ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade de Deus. E eu quero deixar aqui
alguns hábitos que eu mudei e as pessoas que eu comecei a ouvir diferente. Eu ouvia muito no passado o apóstolo Estevão, a bispa Sônia, Silas Malafaia, entre outros pregadores modistas, pregadores que não edificavam completamente a minha vida. Algumas coisas que eles falam é verdade, mas misturados com algumas coisas que são inverdades. Então parecia que era tudo verdade. Mas quando a gente olha para as escrituras, confronta como o povo de Bereia fazia, realmente algumas coisas não condizem com as suas falas, com o seu agir, com o evangelho que eles anunciam. Então, eu quero deixar aqui uma lista de 10 pregadores que eu sigo hoje, que eu ouço mais, e comente embaixo se você tem algum pregador dessa lista, ou se você me indicaria algum outro. Poderiam estar outros aqui, mas é que eu não ouço com tanta frequência, mas os que eu ouço são esses. Em 10º lugar, pastor Eliseu Rodrigues, da Assembleia de Deus de Goiânia. É um homem aí que tem se levantado e tem realmente demonstrado temor e temor de Deus. Eu vejo as suas atitudes, a sua fala coniventes com o que ele prega. Então ele começa abrindo essa lista do meio dos pentecostais aí, pastor Eliseu Rodrigues. Em 9º lugar, eu escolhi uma mulher, Camila Barros, da Assembleia de Deus também, Vitória em Cristo do Rio de Janeiro, da Penha. Eu vejo ela como uma mulher que nem Ruth, que nem Esther, uma mulher que Deus tem levantado ela porque nós homens nos acomodamos, porque nós homens começamos a querer fazer política de boa vizinhança com a palavra de Deus. Nós, homens que nos achamos senhores da verdade, começamos a negociar o evangelho e começamos a nos calar. E Deus aí tem preparado algumas mulheres. E uma delas se destaca para mim, a Camila Barros, como uma mulher que tem anunciado o evangelho conforme Deus esperava de nós, homens. Mas por causa de política de boa vizinhança, por não querer constranger, nós homens temos que ficar calados. Então Deus levanta outras pessoas que estejam dispostas a fazer a sua vontade. E eu vejo o ministério da Camila Barros aí com essa visão. O 8º, que eu gosto também de ouvir bastante, é o pastor Jorge Bruno, da Casa da Rocha de Tatuapé. É um pastor que tem demonstrado a clareza com uma simplicidade e com uma efetividade da palavra de Deus, numa aplicação que você consiga entender, e esse é o objetivo da palavra de Deus, é você conseguir compreender o texto bíblico e aplicar para a sua vida. Eu gosto bastante do pastor Jorge Bruno, ele consegue fazer isso com uma tranquilidade muito boa. Pastor André Valadão está em 7º, dispensa comentários, hoje está na Lagoinha, nos Estados Unidos, e a credencial dele como pastor todo mundo já conhece, mas ultimamente eu ouço ele bastante por causa não somente da sua posição, mas porque ele realmente tem demonstrado que nós cristãos temos que ficar alertas para este mundo. O mundo nunca vai nos amar. O mundo sempre vai procurar um motivo para nos perseguir. É isso que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim. E muitas vezes hoje nós queremos viver os benefícios do Evangelho, mas sem olhar as suas consequências. E o pastor André Valadão tem trazido mensagens poderosas e diretas da vontade de Deus, nos alertando, nos falando do que vai por vir. E muitos
acham que ele é radical, que ele é um pastor modista, um pastor superficial, mas eu tenho orado bastante por ele, pela ousadia que ele tem tido nesses últimos dias. Também gosto bastante do pastor Hamilton, também da Casa da Rocha, aqui lá de Guarulhos. Ele tem também um dom muito bom para ensinar. Quem quiser e puder, tiver tempo, entra lá na Casa da Rocha, Guarulhos, lá no YouTube ou no Spotify e procura. Ele é realmente alguém que tenha muita sabedoria e paciência em ministrar e ensinar o povo. É muito legal, eu também gosto bastante dele. Aí, em quinto lugar, vem o pastor da minha igreja, pastor Ricardo da Piba, minha igreja Batista de Atibaia. Um homem ao qual ele tem demonstrado graça quando prega, mas também tem apontado o caminho que o povo precisa consertar, o caminho que deve andar. Então, ele entra aí na quinta posição, pastor Ricardo, da primeira igreja Batista de Atibaia. Se você tiver a oportunidade, entra no YouTube, procura as pregações dele e você vai ver que realmente é um homem e tem sabedoria de Deus também para conduzir o povo. Em quarto lugar, pastor José Bruno, da Casa da Rocha, da Independência. É um homem também com muita sabedoria, muita ministração da palavra de Deus. Quem quiser conhecer um pouco mais, procura no YouTube. Ele tem bastante material de ensino. É alguém que consegue ensinar os caminhos corretos de Deus, ao mesmo tempo dando uma direta, uma palavra dura, mas em amor, se assim podemos dizer. Então, o pastor José Bruno, da Casa da Rocha, também é um homem bastante usado por Deus nessa área de direcionar o povo para o caminho certo, para restaurar a comunhão do homem para com Deus. Você deve ter percebido, nos últimos dias eu tenho colocado bastante shorts aqui no canal com o pastor José Bruno. Talvez você não tenha ouvido ele, eu não conhecia ele. Fica aí meu convite para você. Em terceiro lugar, Luciano Subirá, da comunidade de Alcance, lá de Curitiba, Paraná. É um homem também bastante usado para repreender o povo, para direcionar o povo, para ensinar o povo, e em amor também. Não é alguém arrogante, é alguém que eu vejo que realmente é usado por Deus para instruir o povo. E também tenho que colocar alguns releases lá no Instagram, como aqui no YouTube, com ele, porque eu vejo sabedoria de Deus nele. Então nós vemos aí, não é uma vertente, não, você está só falando de pessoas. Não, você vê que eu ouço pessoas pentecostais, pessoas que podemos dizer assim mais tradicionais, mas são homens e mulheres de que realmente nos façam a chegar a Deus, porque esse é o objetivo do Evangelho. O Evangelho não é prosperidade, o Evangelho não é fama, o Evangelho não é holofote, pelo contrário, o Evangelho é reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que nós somos merecedores do inferno, e se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, nós continuaremos nessa estrada, mas por causa da sua bondade, do seu amor, da sua graça, nós somos resgatados e nós precisamos estar constantemente matando o velho homem para que o novo homem, uma nova mulher, em nós possa florescer a graça, a misericórdia de Deus, e nós só vamos conseguir isso conforme Jesus falou. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como é que nós vamos ouvir? Quando a gente seleciona homens, mulheres de Deus, que realmente têm compromisso com a verdade cristã, com a verdade bíblica,
e nos direciona para o nosso alvo, para a cruz de Cristo. Em segundo lugar, pastor Paulo Júnior, da Igreja Aliança do Calvário, também é um outro homem que dispensa comentários. Ele tem o canal Defesa da Fé. Ele é um homem realmente usado por Deus, cheio do Espírito e da graça de Deus, e que realmente é um homem comprometido em nos direcionar para o arrependimento. Ele, digamos que, lembra bastante um pouco de João Batista da nossa geração. Arrependei-vos, 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 mude sua direção, mude seu caminho. Somos pecadores, estamos todos no mesmo barco, e o Mestre está aqui do nosso lado, pronto para nos guiar, nos orientar, nos levar para uma nova direção. Então, eu gosto bastante do Paulo Júnior, das suas pregações. Tenho usado muito ele nos nossos releases, nos nossos shorts, tanto no Instagram, no Facebook ou aqui no YouTube, porque eu vejo sabedoria de Deus nas suas palavras, nas suas ações, no seu ministério. E, em primeiro lugar, que eu ouço e gosto muito do jeito de ele ensinar, do jeito que ele ministra o Evangelho de Cristo, pastor David Merck Jr., também da minha igreja, da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Eu ouço muito ele, eu gosto muito dele, eu gosto muito do jeito que ele ensina. Ele é bem claro nas palavras, ele não se perde nos seus ensinos, e ele tem uma sabedoria muito edificante ao ministrar o Evangelho. Eu gosto bastante dele, e então por isso que eu acho que ele ficaria na lista do top 1 desse ranking, assim podemos dizer. Mas com certeza a ordem aqui não importa, só para a gente poder ministrar e conduzir e demonstrar quem somos, mas qualquer um deles pode alterar a ordem, ou pessoas muito sábias e do nosso tempo que ficaram fora dessa lista, que também poderiam entrar aqui, né? Nós podemos dizer que temos, graças ao bom Deus e ao Espírito Santo, homens que ainda não se dobraram a Baal, não se corromperam aos deuses dessa geração. Então, nós somos gratos a essas vidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero passar um pouco da minha experiência para vocês e quero te alertar. Mude as vozes que você está ouvindo se você quiser chegar ao lugar que o Mestre nos prometeu, que é o céu. A voz que nos orienta é a voz que vai nos fazer chegar ao destino final. Se nós ouvimos homens que se falam que são de Deus, mas quando se olha para a palavra de Deus são contrários ao ensinamento do Mestre, fica aí a luzinha amarela de alerta acesa. Que Deus os abençoe. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, neste canal, em nome de Jesus.